E aí, pessoas maravilhosas, estão em paz? Então, hoje a gente vai começar a falar do sistema esquelético. Vamos entender para que serve essa carcaça óssea aí que está dentro de ti. Tá? Para começar, pensa num astronauta. Imagine que ele ficou longos períodos nesse espaço. Quando ele retorna, para você ter uma ideia, facilmente ele consegue perder até 20% dessa massa óssea dele. Por que isso acontece? Bem, ele vive esse tempo no espaço em uma cápsula pequena, imagina, não consegue se mexer em nada. Num ambiente sem gravidade, então ele tem pouquíssima tensão óssea, fazendo com que esse osso não faça uma renovação constante. Bem, vamos entender então como isso funciona? E o estudo desse sistema esquelético, o estudo desses ossos, a gente vai chamar de osteologia. Ok? Então, para começar, o que é esse sistema esquelético, né? Vai ser um conjunto de ossos e cartilagens. Na maioria dos seus ossos tem estruturas distais que vão ter cartilagens e elas vão estar conectadas entre si, dando esse arcabouço, né? Formando esse arcabouço que vai ser seu corpo, deu a forma do seu corpo. E a gente consegue dividir os ossos, né, pela forma que eles terão, pela coloração que eles terão e o mesmo número que eles terão, tá bom? E geralmente eles estão unidos entre si por exemplo, cápsulas articulares ou mesmo ligamentos, ok? E nós também teremos um conjunto de ossos que eles não estarão unidos entre outros ossos, por exemplo, osso hioide, osso aqui da tua gargantinha, e um osso sesamoides. O osso sesamoide mais conhecido é a sua patela, o osso do seu joelhão, tá? Ah lá, que belezinha. Então a gente consegue ver facilmente aqui um ligamento unindo duas extremidades ósseas e uma cartilagem em cada estrutura de conexão óssea. Obviamente para impedir o atrito, mas a gente vai falar disso depois. Ok? Então vamos entender as funções desse sistema esquelético. A primeira função, acho que você já imagina qual seja, né? Ele vai sustentar e dar forma para o seu corpo. Para isso, você tem 206 ossos no corpo humano. O número desses ossos, o pessoal fala assim, eu sou muito pesado por causa da minha estrutura óssea. Bem, até tem uma correlação com isso, tá? A média do peso corporal em relação aos ossos é que os ossos representam 14% dessa sua massa corporal, tá bom? Então, por exemplo, eu peso 96 quilos. Só de estruturas ósseas, mais ou menos, eu teria 13 quilos, tá? Então é bastante massa óssea aí. Sem falar que ela é muito resistente, tá? Então, primeira função lá, sustentação e conformidade, de dar forma. Por que isso? Ela vai estruturar seu corpo, ela vai sustentar vários tecidos moles seu, ainda ela vai formar pontos fixos para os tendões e diversos músculos esqueléticos. Então, os seus músculos, a grande maioria deles, estarão também conectados no seu osso, te deu sustentação. Tem gente que levanta mais de 400 quilos num movimento chamado deadlift, né? Então, cara, esse osso é resistente e sustenta mesmo. Ok, próxima função vai ser proteção. Bem, proteção por quê? Vai proteger seus órgãos vitais. E não estou falando de proteção como se fosse essa armadura passada aqui. Pô, a gente foi descoberta uma armadura há 3.500 anos, há mais ou menos 3.900 anos, na Sibéria, onde um guerreiro ganhou de presente uma armadura feita de ossos, só para você ver como que ele é forte. Mas eu estarei falando de proteção que você vai ter no seu crânio. Poxa, tem uma estrutura óssea no seu crânio com uma bicamada compacta, super resistente, parece um capacete de moto. Você vai ter uma estrutura óssea, sua caixa torácica, repleta de costelas que vão proteger seus órgãos vitais, igual seu pulmão, por exemplo, seu coração, tá? E você também vai ter outras estruturas ósseas, por exemplo, as vértebras, que vão proteger a sua medula espinal. Então, toda a estrutura vital do seu corpo está muito bem protegida pelo seu sistema esquelético. O que mais que ele faz? Pô, dá assistência no movimento. Lembra que a gente falou que ele vai conectar os músculos nos ossos? Então, todo músculo aqui está conectadinho no osso. Vamos ver, por exemplo, o bíceps cabeça curta, tá?
Então temos aqui o bíceps braquial, a parte cabeça curta dele. A gente vê que ele tem a origem, né, na apófise coracoide e ele vai ter inserção na tuberosidade radial. Então imagine quando você faz uma contração muscular. Esse músculo estava desse tamanho, ele se encurtou, ficou menor. Então ele aproximou essas estruturas ósseas. Você gerou movimento. E para isso acontecer, quem sustenta tudo isso? O seu sistema esquelético. Então, querendo ou não, o seu sistema esquelético ele te dá assistência ao movimento, tá bom? Por causa dele, você consegue gerar força. Você consegue fazer que seu músculo contraia e aproxime as estruturas. Você consegue correr, pular, sentar, tá? Ainda, agora a quarta função, ele consegue ser um local de liberação e armazenamento mineral. A gente tem que saber que o seu osso tem duas reservas de minerais muito importantes. Uma delas é o cálcio, outra delas é o fósforo. Para você ter uma ideia, 99% de todo o cálcio do seu corpo está no seu osso. É cálcio pra um caramba. E você vai ter umas células que vão chegar nesse osso, chamado osteoclastos, são essas células que você consegue ver aqui em cima. E essas células, elas vão começar a fazer algumas lacunas, elas vão jogar um ácido, vão degenerar essa estrutura óssea, vão fazer umas lacunas de Hall-Ship, que são esses buraquinhos no seu osso, e todo o cálcio que estava ali presente foi liberado para a sua corrente sanguínea, tá? Então, para que serve esse cálcio? Poxa, é bom para os ossos. Não, é muito mais do que isso. O seu cálcio também ele vai ajudar na sua coagulação quando ele está associado à vitamina K, tá? Ele ainda ajuda na regulação dos seus batimentos cardíacos. E o seu cálcio, ele influencia diretamente na liberação de um monte de neurotransmissores. Então, se chegar algum momento onde a demanda desse cálcio é maior do que o qual você tem disponível, a atividade desses osteoclastos serão aumentadas, assim você vai aumentar o seu cálcio sérico, tá? E você vai conseguir fazer essas atividades tranquilamente. Então, o seu sistema esquelético mantém também o seu equilíbrio mineral. Essa é fera, né? E olha só em quantas outras coisas ele acaba auxiliando de praxe. Bem, próxima função vai ser produção de células do sangue. Oi? Sistema esquelético? Sim. No interior dos seus ossos, você tem medula óssea, correto? Quando você é bebezinho, fetinho, bebezinho, você vai ter uma medula óssea completamente vermelha, também conhecida como medula óssea rubra. E essa medula óssea rubra, ela é um órgão hematopoético, ela consegue criar células do sangue, tá? Então, a partir dessa medula óssea vermelha, você consegue criar eritrócitos. Vai fazer o transporte do seu oxigênio, né? Do seu CO2, do seu dióxido de carbono. Consegue criar seus leucócitos, as células de defesa. E ainda vai conseguir criar plaquetas para você coagular regiões do seu sangue. E então, o seu sistema esquelético ele auxilia na criação das suas células sanguíneas. E em quais lugares você ainda tem medula óssea vermelha depois de adulto? Depois você passou por um estágio de ser feto, um bebê, né, nasceu. E aí, adulto, em que região você ainda tem medula óssea rubra? Bem, você vai ter nos ossos do seu quadril, nas suas costelas, no seu externo, nas suas vértebras, no seu crânio, nas extremidades, principalmente distais do úmero e do fêmur. Tá? Então você tem bastante região aí ainda com uma medula óssea. Só que o tempo passa, né? O tempo passa, você bebezinho lá, parasita, né? Por sinal, você é o maior parasita da face da Terra, né? Enquanto estava na barriga da sua mãe, você ficou lá 9 meses sugando ela. Olha que beleza. Mas tirando isso, sei lá, um bebezinho, show. Vai crescendo, a gente vai comendo triglicerídeos. E esses triglicerídeos podem ficar armazenados aonde? Também no nosso sistema esquelético. Olha que beleza. Então a gente tem uma sexta função aí
do nosso sistema esquelético, que é armazenamento de triglicerídeos. Tá? Então, essa medula óssea que antes era vermelha, você consegue armazenar triglicerídeos nela ao longo do tempo e ela vai virando uma medula óssea amarela ou flava. Tá? E posteriormente você pode utilizar essa substância, tá, como uma reserva de energia química para o seu corpo. Ok? Legalzinho? Bem, grande parte da sua medula óssea fica nas trabéculas, que são esses buraquinhos do seu osso esponjoso, e também vai ficar numa cavidade medular nos seus ossos longos. Vai ter uma região oca no meio do seu osso longo. Se cuide e obrigado pela atenção. E se der, se inscreve aí no canal. Fechou? Abraço, gente.